Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, 20º episódio já, 20 episódios aguentando Gabriele Welter já. Sobrou pra mim, né? Muito obrigado, muito de nada. É claro! Eu deixei o tempo só para ver a Gabriele Welter se pronunciar. 20º episódio, a gente vai falar hoje sobre o filme O Som do Coração, né? Em inglês, o filme se chama August Rush. Tem sentido também com a história, claro, né? Os dois têm sentido com a história. E a gente vai falar, debater um pouquinho sobre este filme, O Som do Coração, um filme de 2007, dirigido por Kristen Sheridan. A gente vai falar hoje, agora, aqui no Clube do Filme. Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. No episódio de hoje, quem tá participando aqui, eu já dei um pequeno spoiler, né? Gabriele Welter. Eu sei que vocês me amam. E ele, Alan. Ele, que também tá aturando a Gabi já há mais de 20 episódios, né? Já é um bom tempo. Batalhador, Alan Castamã, aguentando a Gabi faz mais tempo. Já faz quase 20 anos, né, Alan? Não, menos. Menos. Ele começou a estudar em 2007, 15, quase 15. O ano do filme, o ano que foi lançado esse filme, hein? Olha aí, ó. Spoiler vai ter neste episódio aqui, né? Então, se você não assistiu o filme O Som do Coração, se coce, vá atrás para assistir. Vá lá, pausa esse episódio, salva lá nos favoritos, salva na fila aí do Spotify. Vai lá, assiste o filme e depois volta aqui. Se você não tem problema nenhum com spoilers, aí ó, deixa a vida me levar, eu tomo spoiler mesmo, é bacana, é legal, vou aproveitar o filme depois também. Então fica aqui com a gente, continue que a gente vai falar sobre o filme O Som do Coração. Quem vai trazer a sinopse hoje pra gente aqui é ele, né, o Alan Castamã, que fez a indicação deste filme no nosso último episódio. Então bora lá, né? Evan Taylor é um músico talentoso. Na verdade, ele nem sabe que é um músico ainda, né? Ele foge de um orfanato, ao qual ele está lá desde que nasceu, e vai a Nova York em busca dos seus pais. Em sua procura, ele encontra o Wizard, né, o mago, para quem assistiu a versão dublada, que é um sem-teto que vive em um teatro abandonado. Depois de descobrir o seu talento, o Wizard dá ao garoto o nome de August Rush e traça um plano para lucrar às custas do talento do garoto. O Evan não tem a menor ideia de que seus pais, Layla e Louis, também estão procurando ele, e nem das más intenções aí do mago, né? Então, essa é a sinopse bem resumida do filme August Rush, O Som do Coração, na versão brasileira, Herbert Richards. Olha aí, tu já falou um negócio aqui, que foi um dos negócios que me enganaram nesse filme. Fui enganado aí pelo pôster do filme, né? O mago, que é interpretado pelo Robin Williams, ele, na verdade, ele é o antagonista desse filme, né? Ele tem uma imagem toda bonita no pôster, com o ator, né? O Fred Highmore, que é o garotinho, o principal ali do filme, o Evan Taylor. Ele tá aí nas costas do Robin Williams, eles felizes, aquele pôster todo bacana, mas, na verdade, o Robin Williams, ele faz o papel do antagonista, né? O cara que tá ali pra atrasar todos os planos dos personagens. E isso foi uma coisa que me enganou muito nesse filme aí. Eu imaginava que o Robin Williams ia ser um cara legal. A primeira hora que ele aparece já tá estranho, depois só vai piorando a aparição dele. Pois é, bem difícil ver o Robin Williams em papéis assim, que a gente falou, carrasco, né? Papel de alguém que vai contra os valores da maioria das pessoas, né? Obviamente, no filme ele tem a sua condição de vida, ele precisa sobreviver, né? E vai do ponto de vista de cada um aí, entender se ele é uma pessoa que explora as outras criancinhas ou não. Então, eu já ia lançar a braba aqui com esse personagem, né? Porque ele não é necessariamente um vilão, né? Ele é meio dúbio. Claro que ele tem essa atuação que atrasa a vida, que atrapalha os planos, que atrapalha o... E mesmo assim o filme consegue ser bem clichê e muita coisa. Mas pra mim ele é um dos personagens mais provocadores, talvez, do filme, porque você não tem uma
uma separação e uma divisão num filme que é tão redondinho, digamos assim, se ele é bom ou se ele é mal, né? Porque a gente gosta de fazer essa divisão entre bom e mal. E, na verdade, ele explora as crianças, sim, isso fica muito claro, e isso não é legal, isso não é correto. Mas, por outro lado, ele ensina a música para as crianças, ele tem o contato com a música tem um poder ali. E eu falo das crianças no geral, não especificamente com relação ao protagonista. E tem uma posição quase diferente da que o Estado, o Conselho Tutelar tem com essas crianças, que é de uma quase, não digo indiferença, mas joga no orfanato de um para o outro, não está muito aí, um tratamento quase mais frio assim das crianças. Então, sim, é inegável de que ele explora as crianças, mas ele não ocupa o papel somente de um vilão, ele é o antagonista, como diz o Michel, que ele atrasa, né? Ele acaba atrapalhando muita coisa, mas é um dos papéis que mais me chama a atenção e que talvez me provoque, o que mais chega perto de me provocar nesse filme. Ele dá a entender, né, que ele passou por todo esse processo e ele não foi atendido. Numa das falas dele com aquele... Não sei como que é o nome da profissão. Vamos traduzir para o português, né? O conselheiro tutelar lá. Exatamente. O assistente social também, né? Pode ser? É verdade. Teve uma das falas do mago com esse assistente social que ele dá a entender que ele conhece o sistema de uma forma talvez, né? Como se ele tivesse experienciado isso. Ele talvez seja uma criança que viveu na rua, que não foi acolhida, que foi jogado de canto em canto até ele chegar no ponto que ele chegou. Eu tive essa impressão, principalmente neste diálogo com o assistente social. Mas fica subentendido, né? Ele é, claro, um personagem majoritariamente mau. Ele se apropria aí do talento das crianças também, do lucro. Ele quer a todo custo que o talento do Evan, né, do August Rush, seja benéfico para ele e não para o próprio garoto, né? Ele quer lucrar em cima disso. O garoto estava na Filarmônica lá de Nova York e ele, não, aqui não, o que vocês estão falando aí? Vocês não sabem nada. Ele aqui, eu vou vender os shows dele. Depois ele até aumenta o preço, né? Depois que ele vai buscar aí o Evan na Filarmônica, ele até aumenta o preço. Ele tava cobrando 500 pela semana, depois ele fala lá no diálogo, ele fala, não, eu quero 1.000 com 3 semanas garantidas, não sei o que lá, enfim. Então, majoritariamente, ele é um personagem mau. Mas ele traz uma verdade, né, nessa questão da Filarmônica, que é quem tá ensinando quem, né? De novo, não desmerecendo o trabalho, o estudo e a instrução que a Filarmônica deu, mas a linha acaba sendo tênue entre quem ensina quem explora quem, em benefício do quê. Então, não é formar aqui uma defesa a um ataque, mas, de novo, é dizer que é um dos personagens, talvez o único que me provoque de verdade. E a Gabi tocou no assunto clichê, né? E de fato é um filme clichêzaço. Eu nem lembrava de todas essas coisas que tinham, né? A questão da paixão, do amor. Eu só lembrava das músicas, me marcou pelas músicas. Então as coisas acontecem com um encanto, né? A música tem aquela paixão, o casal que se encontra por causa da música, e daí ele sai desesperado, correndo, né? Eu já falo nesse tom meio arrastado, porque a gente sabe que é clichê pra caralho, né? Aquela cena do casal correndo um ao encontro do outro, na beira da praia, o pôr do sol. Não tem nesse filme, mas é mais ou menos isso que eu tô falando, né? Tô tentando ilustrar aqui um pouco pros ouvintes. Então tem muito clichê, sim, tá? As coisas acontecem de um jeito que na vida real não é bem assim, né? O guri tem um dom pra música que eu não sei se existiu alguém assim até hoje, né?
Então, em certo momento, o próprio mago, ele diz que o menino é que está ensinando a filarmônica e não ao contrário, né? Esses clichês, todos eles entrelaçados, formam o que a Gabi disse de um filme redondinho, legal de assistir, né? Mas, lembrando, a minha indicação aqui no episódio anterior foi por causa das músicas, tá? Eu vou me abster um pouco de falar sobre roteiro e algumas coisas aí. Então já vamos massacrar os roteiristas, é isso? Deixa eu passar aqui uma curiosidade deles, né? Roteiristas deste filme foi Nick Castle, que foi um roteirista aí de Fuga de Nova York, um bom filme, né? E de alguns outros filmes como Hook, A Volta do Capitão Gancho, que tem o Robin Williams, então talvez aí tenha a ligação, né, entre eles. O Garoto que Podia Voar, e também foi roteirizado por James V. Hart, que foi também roteirista dos Muppets, também roteirista do filme Hook, A Volta do Capitão Gancho, trabalhou junto com Nick Castle, e roteirista também do Drácula de Bram Stoker. Então eles têm alguns trabalhos pontuais mais conhecidos e alguns trabalhos também conhecidos por um roteiro fraco, né? Como, enfim, vamos nos ater a isso, né? Então esses foram os roteiristas deste filme. O roteiro eu achei ele surreal, né? Na questão de... é tudo muito ajudável, por assim dizer, é tudo muito preguiçoso no roteiro para que os personagens consigam realizar os afazeres normais, né? Tudo muito fantasioso, tudo muito fantástico demais de se acontecer. Tem muita cena de acaso que deu certo, né? E a gente sabe que o acaso é algo difícil de acontecer, não é tão simples, né? Não é impossível, mas no filme acontecem muitos acasos, né? Quando o casal se conhece, num show, um fugindo do show, o outro fugindo da apresentação, e daí os dois sobem lá no rooftop, né, o terraço. Bom, nem vou comentar mais. Muito bem colocado, Alessa, essa questão do acaso, não estava me vindo essa palavra, e é tudo no filme, ele é por acaso, né? Não tem nada muito planejado de, caramba, se eu fizer isso, eu vou ter um resultado X. Não, é tipo, eu tô aqui, aconteceu, cheguei ali, que aconteceu outra coisa. Então é tudo muito ao acaso, muito bem colocado. Alan, gostei da sua colocação. Não me veio essa palavra à cabeça aí, tinha fugido a palavra, mas é realmente isso. Bom, sobre o roteiro, eu acho que o Alan não precisa nem se abster de falar do roteiro. Acho que a gente não tem que trazer filmes só os nossos top of mind aqui, os topo de lista. Enfim, chamou a atenção pela trilha sonora, mete a braba, lança o filme, porque eu acho que, cara, sempre vale a pena assistir. E é o caso desse filme, eu gostei de assistir. É óbvio que ele não é um super, ultra, mega filme dos que vai ser premiado no Oscar pelo roteiro, direção, incrível. É um filme feito para vender bem. Acho que tem isso, tem várias estrelas, né, no nome. Em relação ao roteiro, ele é super forçado. Isso a gente não tem como negar realmente. Porque é muita coisa que é, nossa, né? Esse acaso que vocês comentaram. Ou mesmo assim, entender que parece que eles quiseram economizar no filme, sabe? Economizar tempo e não desenvolver a história, que a ideia da história é muito boa, mas parece que quiseram acelerar demais, ou fazer um muito basicão mesmo para classificação livre. Porque aí quando o menino também, o primeiro contato que ele tem com um instrumento musical, porque o contato com a música, o começo do filme é muito lindo, e depois a gente vai falar mais profundamente, acredito, sobre trilha sonora e as músicas. O filme começa muito bem, com aqueles planos abertos, enfim, a música, né, que tá em tudo, mas quando ele pega o primeiro instrumento musical é muito forçado. Tudo bem que ele não toca o violão como todo mundo toca, e é incrível aquele jeito de tocar, né? Me lembrou do Colin Decker, do Cidadão Kane. Mas é muito forçado, mesmo tendo um dom que
moleque simplesmente pegue de primeira, nunca tendo encostado no instrumento musical na vida, saia tocando aquilo. Então, a mesma coisa com o piano, depois a gente sabe a complexidade que é o piano, né, e ele vai pro órgão lá na igreja. Enfim, são essas questões pontuais em relação ao roteiro, mas quando você entende que tipo de filme era, ou, né, ele não era, que tipo de filme o objetivo dele, talvez, é uma pena que por ter uma trilha sonora mais legal e ele ser envolvente na música em várias questões, ele deixa a desejar tanto no roteiro e na direção. Então tá bom, né? Vamos aproveitar então falar agora do roteiro. Do roteiro não, né? Vamos aproveitar agora falar. Você quer falar mais do roteiro, Michel? Tá bom já. Vamos falar da trilha sonora composta aí por Mark Mancina, não sei como se pronuncia o nome dele, né? Mancina, provavelmente, Mark Mancina. Ele tem uma longa parceria aí com a Disney, então ele já é um compositor aí faz muito tempo, trabalha desde 1994, quando ele conheceu aí o Hans Zimmer, né? Um grande compositor. E ele começou a trabalhar aí em 94, fez diversos filmes. Quero deixar um destaque para uma das minhas trilhas sonoras favoritas que eu descobri que foi feito por ele, né? Que foi a trilha sonora aí do filme Tarzan, da Disney, lá de 1999, que ele compôs junto com Phil Collins, né? O cantor britânico, baterista Phil Collins. Então o Mark Mancina é um cara muito renomado, fez a composição da música para Moana, para o filme Aviões, enfim, são aquele filme lá, O Irmão Urso, diversos filmes da Disney, principalmente, Mark Mancina fez. E a gente percebe essa pegada meia lúdica, talvez por causa da Disney, nas músicas, praticamente em todas elas, tem um detalhezinho, né, um tubinho de metal que bate no outro, um cintilar, aquela delicadeza do ruído do copo, né? Ele vai inserindo elementos que são, vamos dizer assim, muitas vezes ruídos ou barulhinhos, e assim, do jeito que vira a música, né? Claro, não é a parte principal, mas harmoniza muito bem, talvez seja essa a palavra, né? E claro, ele trouxe músicas de compositores famosos, né? Como Johann Bach. Tem uma música bem conhecida, né? Tem um momento que a mãe do menino ali, do August Rush, está caminhando com uma aluna de música, daí ela canta uma música, acho que é do Beethoven, né? Então tem alguns elementos da música clássica. Na hora da banda, né? Ele, não sei se isso foi composto por ele ou teve contribuição, também tem um toque mais clássico, me lembrou Bryan Adams também, até aquela banda que canta a música do Smallville, da abertura do Smallville, também esqueci o nome da banda, né? Tudo isso voltado para aquela coisa mais romântica, mais harmoniosa, mais tranquila. Eu, assim, de fato não lembrava nada do filme, a não ser de que as trilhas e as músicas eram boas. E assistindo de novo agora, eu pude ter certeza. Só um adendo, é legal, interessante também fazer esse comparativo. O Alan falou da questão desses efeitos sonoros, né? Compondo aí uma trilha de coisas caindo, de coisas não usuais para compor uma música. Ele também usou isso lá na trilha do Tarzan, né? Tem um momento aí que os macacos, eles invadem lá o acampamento e eles fazem música também batendo, quebrando prato. Então ele traz, né, já consigo essa criatividade para compor músicas com elementos diferentes. Já faz parte aí do Mark Mancina aí quando ele vai fazer um trabalho de trilha. Eu não sei se daria certo ele fazendo a trilha do Rambo, né, Gabi? Mas para esse filme aí foi muito bem. Daria certo, se com tiro. Gente, o filme do Rambo é de longe o mais mencionado neste podcast.
e a gente nunca assistiu um filme do Rambo. Nunca assistiu, nunca analisou. Isso, diga por você que você assistiu o Rambo. Não, eu não vou nem provocar muito, porque vocês vão querer meter na lista, né? Ainda bem que a próxima indicação é a minha. Muito bem construída, assim, a trilha sonora. A sonoridade do filme, ela realmente ela é boa, ela faz esse casamento de um conceito que eu gosto muito, né? Que pra mim, a música tá em tudo, a arte tá em tudo, é o nosso olhar que muda, né? A forma da gente ver ou a forma da gente ouvir. Que a gente percebe um ritmo, né? Tudo tem um ritmo. Então, ele consegue explorar bem esses elementos. É uma boa composição sonora e traz uma sensação gostosa, assim, pro filme, que a gente fica meio tipo, nossa, que coisa mais clichê. Talvez se eu assistisse com 15, 17 anos, eu acharia o máximo, mas a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais enjoado mesmo. Mas o ponto do Alan é exatamente esse, né? A trilha sonora. E depois, as músicas que foram compostas para o filme também, a gente vai falar falando sobre isso, também tem bem uma pegada dessa época, né? De 2007, do tipo de rock que tava bombando, né? Naquela época, assim. Então, agradou aos meus ouvidos. Uma coisa muito bacana em questão às trilhas e a composição, é uma coisa que eu gostei muito no começo do filme especificamente, depois mais pro final eu acabei enjoando, que foi aquele mix-up, né? A mixagem de dois estilos diferentes, né? Principalmente aquele começo que está a mãe, né? Tocando música clássica e o pai naquele rock, aquele new age, né? Aquela coisa nova aí, anos 2000, aquele rock, sei lá, mais diferenciado, né? Mais do submundo, aí com os jovens de 2000. E ele vai misturando essas duas trilhas de uma forma muito orgânica e muito bem trabalhada. Claro que as duas músicas foram compostas ali para justamente se misturarem, né? Não ao acaso, mas é muito bem feito, isso fica muito bacana, né? Tanto visualmente no filme ficou legal essa parte, quanto na parte auditiva também ficou muito bacana, que elas se misturam, elas começam separado, depois elas se juntam, como se eles estivessem tendo uma conexão, né? Pela música, pelo local, uma forma completamente mística aí, né? Deles se conectarem. Então achei muito bacana. Depois isso daí se repete no filme mais umas 2 ou 3 vezes, e no final já eu tava de saco cheio. Mas é muito interessante como foi feito isso. Talvez pelo excesso acabou desgastando um pouco, mas eu achei muito bacana. Eu também gosto, né? Muitas vezes a gente vê esse tipo de mixagem, mas acontecendo real, né? De forma real. Então, um DJ interagindo com um violinista, uma banda de rock interagindo ou harmonizando com uma filarmônica. Se a gente vê, o Queen fez isso, Metallica gravou com orquestras, né? Vamos dizer assim. Então, é muito bacana. Tu pega essa composição clássica, traz para uma música mais moderna, e aquilo ganha uma roupagem bem diferente. Partindo então agora para o elenco do filme. A gente falou um pouquinho sobre Robin Williams, mas acho que devemos também destacar, pelo menos de minha parte, o Freddie Highmore, né? Quem fez o August Rush, fez o Evan. O moleque, desde cedo, ele se destacou bastante já em vários papéis que ele fez. Nesse papel ele tá legal, ele tá bacana. Talvez por alguns problemas de roteiro ele não se destaque mais, né? Mas ele já havia feito aí a Fantástica Fábrica de Chocolate em 2005 e alguns outros filmes de menor expressão, né? Mas principalmente a Fantástica Fábrica de Chocolate, que ele também mandou bem. Aí ele chega e depois faz o August Rush. Depois ele foi fazer mais alguns filmes, né? E se destaca agora bastante pelaquela série Good Doctor, né? Que ele está fazendo, ele é o protagonista aí da série. Mas ele, neste filme, ele tá bacana.
talvez faltou um capricho maior aí da direção e do roteiro para dar um maior destaque para ele. Talvez ele estivesse começando, né? Assim como a maioria dos atores ali não tinham, eu acredito na época, um status ou uma carreira já muito bem consagrada, exceto o Robin Williams. E o rapaz lá que fez o agente da... Como é que é? Assistente de vigilância... Assistente social. O assistente social, né? Tirando esses dois aí. Mas a gente vê que alguns desses atores já apareceram várias vezes, ou em séries, ou em filmes, né? E uma que eu destacaria é aquela menina que canta lá na igreja. Eu já vi ela em outros filmes também. E uma voz incrível dela, né? Eu acho muito bonito esse coral, esse coro que o pessoal das igrejas lá nos Estados Unidos tem o hábito de cultivar e manter vivo, né? Eu acho que era ela cantando lá, também vai saber. Né? Provavelmente. Bom, não sei, também não pesquisei sobre a menina. É uma música, inclusive uma música bem bonita, assim. Eu falei que não tinha mais nada pra falar de trilha sonora, né? Mas uma música bonita que ela canta, essa menina. Dos personagens, dos protagonistas do filme, assim, tirando o moleque, nenhuma atuação que me chamou, tipo, super atenção. Robin Williams é Robin Williams, né? Parece que, mesmo ele sendo um antagonista que não é muito comum, pra mim, é ele, assim. Mas não é um cara que eu acho, tipo, super fantástico. Gosto dele mais na Sociedade dos Poetas Mortos. Mas ele tava meio Regis Tadeu, né? Regis Tadeu? Sim, ele tava lembrou. O músico malvado. Socorro. Esses lapsos de música que o mago faz, né? Tocando um violão lá no arco, uma gaitinha de boca. São pequenas passagens bem interessantes do filme, né? E pesquisando agora, a menina lá da igreja que canta, ela canta mesmo. Jamia Nash é o nome dela. Ela tem apresentações aí no YouTube. É cantora. Bacana. Quem cantou também foi o Louis Connelly, né? Ele é um ator, né? Ator e modelo, mas ele cantou também as músicas compostas aí pelo Mark Mancina. Ele cantou também essas músicas. É ele que faz essa parte. Esse ator também que é outro cara que me enganou. Que eu olhei assim de cara, pelo menos na cena de abertura do filme, e eu achei que era o Tom Hardy, 100% de certeza. Aí ele... Tá louco! Aí ele começou a ficar meio esquisito, ficar meio diferente, daí eu pensei, não é o Tom Hardy, mas parecia, pelo menos na cena de abertura. Aí depois eu fui ver que era outro cara, né? É o Jonathan Rhys Meyers, o nome dele. Mas também, se foi ele que cantou no filme, mandou bem. Foi, porque no crédito de composição das trilhas do filme está lá, composta por Mark Mancina e cantado por Jonathan Meyers, então foi ele que cantou mesmo, né? Se está no crédito dessas músicas, então ele que fez a performance mesmo. E a banda, né, ela é de imigrantes irlandeses, né, ou descendentes de irlandeses, porque o sotaque, chega uma hora que eu lembrei do filme lá que o Brad Pitt falava, era um cigano que falava... Era o Brad Pitt? Ou era o Leonardo DiCaprio? Eu não sei. Era o Brad Pitt. É o Brad Pitt. É dos Porcos e Diamantes. Snatch, Porcos e Diamantes. Que ele fala com aquele sotaque que você não entende nada, assim. Tinha uma que eu falei, gente, é muito forçado o sotaque, mas é porque eles eram uma irmandade irlandesa. Ó. Mas ele é irlandês mesmo, não é? Eu sei que ele é irlandês mesmo. Eu sei, mas eles falam, tanto é que a namoradinha que ele leva pra festa dos amigos depois de não sei quantos tempo, tem um comentário lá que é assim que os irlandeses se comportam. Eu sei que o ator mas no filme deixava isso muito claro também. Aí eu vou ter que daí deixar meio de lado aí a minha
ou a minha confirmação não, porque eu assisti dublado esse filme. Então... Mas eu também coloquei na TV dublado, porco Dio, aí legenda junto. Mas que coisa! No computador tava legendado em inglês. E foi até lá pelas tantas. Aí não consegui assistir o filme no mesmo dia. Assisti no dia seguinte o resto no computador, que aí puxou o áudio original. E daí matou a pau. Não, eu assisti dublado mesmo. A dublagem é legal, a dublagem tá bacana desse filme. Não tem nada muito absurdo, não. É 2007, mas tá bem bacana. Eu acho que a televisão não tem alguma coisa, algum dispositivo para fazer a leitura do áudio original ali. Tentei fuçar e não descobri. Depende, né? Depende da televisão. Eu lembro que uma vez colocava alguns episódios no DVD, e daí no DVD a gente trocava daí o áudio. No DVD conseguia, na televisão não. Acho que ainda cabe aqui a gente falar um pouquinho sobre fotografia, né? Composição de cenário. Muito legal, do meu ponto de vista, as cenas de detalhes, principalmente quando está tocando algum instrumento, né? Então, eu não sei o nome, mas aquele bastão deslizando sobre as cordas do violoncelo, o dedilhado das cordas do violão, a forma como o August Rush faz a batida, né? Ele toca violão de um jeito diferente, ele deita no chão e vai meio que dando tapinhas. Então, parece que os cortes e o enquadramento eles vão sincronizando com o ritmo da música, né? Então, lá no violoncelo, o enquadramento percorre um movimento mais lento. Na hora que o August Rush está tocando violão, a cena fica cortando, quicando, né? Então, vai cortando de um lado para o outro, mostrando detalhes, intercalando com cenas do rosto, né? Sempre plano fechado. Eu gostei dessas partes aí, é o que eu destacaria na questão fotografia, talvez, né? Porque no mais é imagem de plano aberto da cidade de Nova York, ou lá do Central Park, na parte do concerto, do palco, lá daquele teatro abandonado onde eles vivem, ou então do orfanato, né? Sim, esses planos de detalhe aí que são utilizados principalmente no início do concerto, né? No concerto daí da parte final do filme, é muito bonito realmente, mostrando o arco do violino, ou do violoncello, né? O pauzinho do violino, chamado de arco. Quando mostra os detalhes, né? Dele deslizando, as cordas tremulando, é muito bonito mesmo, esses detalhes, para trazer todo aquele... A gente é acostumado às vezes, com algo tão grandioso, que é um concerto musical, com algo tão exuberante, que a gente não se atenta aos pequenos detalhes, né? E acho que ali ele trouxe bem a fotografia e a direção, ela trouxe bem isso, né? Que às vezes nas pequenas coisas de algo grandioso tem detalhes a serem observados, sim. Então é muito bonito essa parte realmente. Pode seguir o baile, eu não vou repetir. As opiniões são muito parecidas, então não vale a pena ficar repetindo, chovendo molhado. Então discorde, Gabriele Welter, então. Tenho frase. A Gabi tem frase, então vamos deixar para depois. Não, na verdade eu ia brincar que a frase é a do começo e do final, que ela repete, né? Tanto no começo quanto no final, que a música está em tudo. Só o que você precisa fazer é escutar. Mas tem uma cena muito engraçada que eu lembrei de outro filme, que eles falam Run, August, run! E eu lembrei do filme do Forrest Gump. Run, Forrest, run! Cheguei a anotar, porque eu dei muita risada na hora. Eu falei, olha, menção do Forrest Gump aqui. Verdade, aquela cena nos porões do metrô lá, né? Falando então do final do filme, o final aqui que é polêmico, né? Polêmico que muita gente, mesmo quem gostou muito do filme, eu vi nas críticas reclamando do final do filme, que ele é muito esquisito, né? Por assim dizer. É um final forçado, né? Ele é muito...
muito, muito perfeitinho, muito redondinho, muito demais. É o auge do clichê. Então, não sei. Como é... Exatamente. Ele tá tocando, na verdade, regendo a orquestra, e ele sente que o pai dele tá ali, ele sente que a mãe dele tá ali, então ele olha para trás, vê os dois, aí o pai, né, que não sabe que é pai da criança, meio que descobre na hora, olhando para a mãe que tá olhando pro guri, encantada, apaixonada. Então, aquela coisa, pode acontecer? É impossível? Não, mas é muito difícil. Então, o filme meio que foi baseado nisso, do início ao fim, de algo que pode acontecer, não é algo impossível, então vamos colocar aqui, né? Muito acaso acontecendo. Mas é um final seco, né? Ele termina de soco, os três meio que se olhando ali, se descobrindo, e a música fica e a tela preta vem. E é complicado, né? A mãe, ela sabia que ela estava grávida, que ela teve um filho e o filho dela estava vivo, mas para a questão do Louis, que é o pai, ele não ficou nem sabendo que ela ficou grávida, eles não se conversaram mais em 10 anos, 11 anos, né? E ele ia descobrir ali na hora, né? Não sei se ele descobriu, né? Talvez, será que ele descobriu no momento ali na hora ou não? Ou será que ela ia contar? Eu tive a impressão que sim, porque já rolou algo estranho lá quando ele encontrou o gurizinho na praça, né? Pois é. Mas é um final esquisito pro filme. É um final que deixa muito aberto, que poderia... Sei lá. É um final estranho, é difícil até comentar o final desse filme aí. Então vamos para a indicação. Não! Antes da indicação, eu quero saber como que foi a experiência de vocês com esse filme. Eu quero saber qual que foi. Foi positivo no final das contas ou não? É bom a gente saber sempre se valeu a pena ou não. Valeu pela experiência, Gabriele Veltri? Valeu, claro que valeu pela experiência, né? Então, o Alan tinha feito uma pergunta para perguntar se eu tinha assistido já esse filme. E eu não lembrava. Mas aí, quando foi passando cenas do filme, eu falei, eu acho que eu já assisti esse filme. Era mais ou menos o Alan assistindo o Inspire, era eu assistindo o August Rush. Mas eu também não lembrava praticamente de nada, não lembrava nem da trilha sonora, assim. Mas eu lembrei de uma amiga que tinha indicado e lembrei de algumas, assim, por exemplo, a hora que eu lembrei que eu falei, eu já ouvi, foi na hora que o menino começou a tocar violão. A primeira vez que ele toca violão lá, e teve umas outras cenas que eu fui lembrando. Falei, já tinha assistido esse filme. Mas, de fato, não lembrava absolutamente nada. Mas foi uma experiência, com certeza, válida assistir. Gostei da trilha sonora. Ele tem um começo inspirador, assim, me levou para um lugar de pensar, assim, refletir. Mas depois o roteiro, como a gente já falou, deixou bastante a desejar. Mas com certeza valeu a experiência. Para quem quer assistir um filme com a família, com as crianças na sala, né? A sessão, típico sessão da tarde, assim. É um filme ok. Alan, qual foi sua experiência? Foi praticamente a mesma. Pelas trilhas mesmo. Depois do filme até fui durante a semana ouvindo alguma coisa no Spotify, né, e relembrando das cenas do filme. A música, para quem gosta de música, gosta dessa mistura de clássico com moderno, violoncelo, piano, né, sem considerar toda essa questão do acaso, da coisa, tudo é bonito, tudo bem feitinho. Vale a pena. Filme pra família, né, Gabi? Exatamente. Minhas considerações finais de experiência com o filme, então. Bem colocado essa questão do Sessão da Tarde. Ele é um filme que combina com isso pra passar o tempo, né? Tá passando aí, legal, bacana, legalzinho, foi, show, música, Robin Williams. Eu acho que isso resume bastante. E uma coisa que resume bastante
eu acho que como é esse filme e qual que é a sensação que a gente tem com esse filme é a aprovação dele no Rotten Tomatoes, né? Ele tem 82% de aprovação da audiência e ele tem 37% da crítica. Eu acho que isso reflete bastante aí a falta de técnica dele e a carência em vários setores, né? Como roteiro, como direção, mas ele reflete que ele é um filme bacana de se assistir, legal, né? Então o pessoal, em suma maioria, gosta do filme, acha bacana. No IMDb também ele tá com 7.4 a nota, né, dele. No Adoro Cinema ele tá com 4.4 de 5 estrelas, então ele é um filme bacana de se assistir, porém nos quesitos técnicos, às vezes a gente para aqui com o Clube do Filme até para analisar algumas coisas a mais, né, como o roteiro, a gente para analisar às vezes a fotografia, a trilha sonora, e a gente acaba falando de algumas coisas que não são legais no filme, mas não quer dizer que a experiência ela não seja positiva. O filme ele falha, mas ele é um filme para passar o tempo, ele é bacana, ele não chega a ser algo odiável, ele é um filme legal, só não é um filme bom. Não é um filme ruim, só não é um filme bom. Exato, ele tá aí andando nessa linha tênue. Então vamos às indicações? Isso, vamos para a indicação da próxima semana, não, né? Da próxima quinzena. Quem vai fazer a indicação? Gabriele Welter. Qual vai ser o filme que você vai indicar? Cara, eu tava super na dúvida aqui se eu indicava um filme mais recente, com um roteiro que eu amei, mas que eu vou deixar no bolso aqui, esperar ver se eu sei que é um dos filmes que o Michel também gosta, mas vou jogar mais pra frente esse. Vou sugerir um filme, seguindo na onda, literalmente, né, dos filmes da época da faculdade, o filme A Onda, que eu acho que vem bem a calhar para um ano eleitoral, né, pra gente pensar um pouco nisso. É um filme interessante. Não lembro super detalhes de filme, direção, blá blá blá, acho que vai valer super a pena reassistir esse filme, mas eu lembro que o roteiro, que o tema do filme me marcou bastante. Então, sessão vale a pena ver de novo aqui do Clube do Filme. É um filme alemão de 2008. Então, o filme A Onda, filme aí de 2009, lançamento no Brasil, agosto de 2009, filme aí do diretor Dennis Gansel. É isso? Se é alemão é assim, né? Gansel. Então a gente vai assistir esse filme, daqui 15 dias a gente debate, conversa sobre o filme A Onda. Até lá. Bye. Beijo, tchau.